Senhor presidente, de volta a esta tribuna, gostaria de continuar aqui denunciando as perversidades do PL 529, que é o projeto do desmonte do Estado, é o projeto da privataria tucana, é o projeto de ataque aos servidores, aos aposentados, que ainda estão trabalhando na gestão pública. Senhor presidente, uma das justificativas, talvez seja, inclusive, a principal justificativa do PL 529, do governo Dória, é em relação ao ajuste fiscal. O governo alega, né, que haverá um déficit para o ano que vem de aproximadamente 10 bilhões de reais, que é o mesmo valor que ele utilizou para fazer a famigerada reforma da Previdência, que foi aprovada, infelizmente, pela Assembleia Legislativa, que, na prática, representou um confisco salarial e o confisco de direitos previdenciários. Agora, o governo utiliza praticamente quase que o mesmo valor, de 10 bilhões, para justificar esse arroxo, esse desmonte do Estado e esse confisco também salarial e a promoção da demissão em massa de trabalhadores e trabalhadoras no estado de São Paulo. Agora, é engraçado porque o governo fala que tem que fazer um ajuste fiscal, né, para economizar, para recuperar ou economizar 10 bilhões de reais. E ele faz o quê? Ele ataca os servidores, ataca os aposentados, ataca o patrimônio público, promovendo a entrega desse patrimônio para a iniciativa privada. Ele extingue várias empresas, autarquias e fundações públicas estratégicas para o Estado de São Paulo, sobretudo na área da saúde, a FURP, a Fábrica do Remédio Popular, o Oncocentro, que é uma organização, uma fundação extremamente importante na área do combate ao câncer, da pesquisa nessa área do câncer, na produção de próteses para as pessoas sem condições financeiras que fizeram cirurgias na cabeça. Nós já fizemos várias explanações sobre a importância do Oncocentro, o ataque ao IANSP. Mas, senhor presidente, em nenhum momento o governo se predispõe a, por exemplo, cobrar a dívida ativa do Estado de São Paulo. Se ele está tão preocupado assim em fazer ajuste fiscal, por que ele não ataca, né, não investe na cobrança da dívida ativa do Estado, que já passa de 340 bilhões de reais? Nós temos aqui, eu tenho apresentado a lista dos grandes devedores do erário público do Estado de São Paulo. Só a Telefônica, ela deve 3 bilhões e 400 milhões de reais para o Estado de São Paulo. Ela sonegou, isso aqui é dívida ativa do Estado de São Paulo. Ela já recorreu em todas as instâncias e perdeu. Ela tem que pagar exatamente 3 bilhões e 400 milhões de reais. A Sadia deve 1 bilhão e 600 milhões de reais. Pão de Açúcar deve 3 bilhões e 300 milhões de reais, senhor presidente. A TIM deve ao erário público 2 bilhões e 600 milhões de reais. A Claro, aqui, olha, 700 milhões de dívida com o erário público. E assim vai. Várias empresas frigoríficas devendo. Eu tenho aqui, essa é a lista da Secretaria da Fazenda, inclusive, é uma lista pública. Qualquer pessoa tem acesso a ela, não estou inventando, que tem os maiores devedores. Só se eu pegar aqui 3 ou 4 empresas, senhor presidente, já dá esse valor, somando dá o valor de 3 bilhões de reais. Agora, pasme, Vossa Excelência, deputado Telhada, que muitas dessas empresas têm isenções fiscais. Além de serem caloteiras do erário público, de estarem devendo bilhões de reais, ainda são beneficiadas com a famosa isenção fiscal do ICMS. Então, e o governo fala aqui pouco, fala que vai fazer uma reestruturação só de 20% das isenções fiscais, mas não deixa claro exatamente, né, onde que ele vai mexer.
algo muito obscuro no projeto de lei. Então, o que eu quero denunciar aqui é que não tem nada de ajuste fiscal. O ajuste fiscal aqui significa um ataque, né, aos servidores, às instituições públicas, ele está, na verdade, desmontando o Estado, o ITESP, CDHU, a FURP, o Oncocentro, a SUSEM, que é a Superintendência de Combate às Endemias. Em plena pandemia, o governador Dória vai extinguir a SUSEM, a Superintendência de Combate às Endemias, senhor presidente. Ele ataca fundações ligadas à área da saúde. É um absurdo total isso. Então, não tem nada, o ajuste fiscal aqui, se quisesse fazer ajuste fiscal, estaria cobrando as dívidas bilionárias, senhor presidente. Olha aqui a Sadia, 1 bilhão e 600 milhões de reais. A Telefônica, a Vivo Telefônica, 3 bilhões de reais. Então, é mentira, não tem ajuste fiscal. O ajuste fiscal, na verdade, é contra o povo, é contra o patrimônio público e contra os trabalhadores. Então, nós vamos denunciar exaustivamente que esse PL 529 é uma farsa, né? Ele está aproveitando, Dória, para passar a boiada, como disse o Ricardo Salles, que vamos passar a boiada durante a pandemia, que a imprensa está distraída, só falando de pandemia, para continuar desmatando o Brasil e atacando o meio ambiente. Em outras palavras, era isso que ele estava dizendo naquela famigerada reunião em Brasília, senhor presidente. Aqui o Dória está fazendo o mesmo, está passando a boiada e atacando o patrimônio público, os serviços públicos e os servidores, né? Paulo Guedes deve estar morrendo de inveja do Dória, né? Porque nem o Paulo Guedes conseguiu colocar essa política. Ele tenta, mas não tem dificuldades. Agora o Dória já está passando a boiada aqui em São Paulo contra os 45 milhões de habitantes do Estado. Muito obrigado, senhor presidente.